Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e duas opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Itália Série A, 33ª rodada, temos a equipe da Genoa contra a equipe da Lazio. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Itália Série A, 33ª rodada, temos a equipe do Parma contra a equipe da Juventus. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Espanha La Liga, 33ª rodada, temos a equipe do Atlético Bilbao contra a equipe do Las Palmas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Bélgica Liga Ju, pela disputa do título quinta rodada, temos a equipe do Anderlecht contra a equipe do Gente. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Bélgica Liga Ju, pela disputa do título quinta rodada, temos a equipe do Antwerp contra a equipe do Genk. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Inglaterra Premier League, a 34ª rodada, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Crystal Palace. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Itália, a Copa da Itália semifinais, temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe do Milan. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Espanha La Liga, 33ª rodada, temos a equipe do Getafe contra a equipe do Real Madrid. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a terceira rodada, temos a equipe do Olímpia Assunção contra a equipe do Peñarol. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, terceira rodada, temos a equipe do Huracan contra a equipe do América de Cali. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, terceira rodada, temos a equipe do União Espanhola contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, terceira rodada, temos a equipe do Estudiantes contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, terceira rodada, temos a equipe do Independente Del Valle contra a equipe do River Plate. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam.
placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, terceira rodada, temos a equipe do Libertad contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, terceira rodada, temos a equipe do Caracas contra a equipe do Atlético Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, terceira rodada, temos a equipe do Vitória contra a equipe do Cerro Largo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, terceira rodada, temos a equipe do Bucaramanga contra a equipe do Fortaleza. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.